Agradecemos, Senhor, né, a oportunidade de estar aqui, né, mais um dia para o aprendizado e que possamos realmente aproveitar tudo que vai ser falado, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. Amém. Amém. Gente, antes de começar, a Beth me perguntou se a gente não vai fazer um recesso. A gente já tinha conversado sobre a questão do recesso em julho. Eu quero saber de vocês, se vocês têm interesse mesmo em viajar, se os planos mudaram, se a gente vai fazer esse recesso em julho mesmo, ou vocês preferem continuar? Aline, no meu caso, eu só viajo, isso quando eu lembro em desdobramento, né? Porque nem viagem astral. Porque eu estou aqui, não tem como viajar. E no pensamento, né? Toda hora está viajando. Estou viajando na maionese, estou viajando só isso. Agora as outras pessoas... Aline. Comigo continua. Aline? Oi, pode falar. Oi. Eu não vou viajar. A questão é a seguinte, eu vou viajar em agosto. Se ficar uma semana, vai dar justamente no meu dia. O meu dia vai ser dia 3 e dia 10. E eu normalmente vou viajar naquela semana do dia 15. Aí eu não sei se vai... Porque essa viagem é programada anualmente. Entendi. Aí tem que ver o que vai ser. Dia 13 de agosto é dia dos pais, né? Segundo domingo. Mas aí também pode... Finalzinho. Ela falou que só voltaria dia 9, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui a conversa, só para saber. E ela falou que ela faria uma viagem, eu não sei se ela volta dia 9 ou se ela sai dia 9 e só volta depois. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Viajo terça e volto dia 9/8. Então, é mais uma que vai viajar e só volta dia 9, né? Ela falou. Então, vamos fazer o seguinte, a gente pode continuar em julho, né? E aí, as primeiras 2 semanas de agosto, a gente falha, quem sabe? O que vocês acham? Todo mundo de acordo? Por mim tá bom. Pode ser? Todo mundo concorda? Beleza, então. Então, nós vamos fazer isso. Seu Edésio, o senhor está desligado seu microfone, seu Edésio. Aline, vai dar justamente no dia que eu viajo. Pois é, mas você não vai viajar na primeira semana de agosto? Mas vai dar o dia... Deixa eu olhar aqui. Vai dar dia... Agosto. Vai dar dia 3, seria o meu dia. Seria dia 3 e dia 10. Tá? Isso. No dia Então, 17. essas duas semanas, a gente não faz. Pois é, mas eu não vou estar na outra semana. Na semana do dia, que é o feriado, né? Para mim, que é feriado dia 15 de agosto. Né? Acho que é feriado municipal. Mas só que essa viagem minha eu marco anualmente. Então, é dia 15, 16, 17 e 18. Você não vai ter. Dia 17 você não vai estar aqui. Eu não vou estar aqui. Não podemos fazer o seguinte. Boa noite. Estou escutando. Está com barulho. Está com barulho forte. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Aline, você tem um cronograma em que vai fazer o próximo capítulo? Uma barulheira. Tá um ruído. E agora, tadinha, caiu. Ela tem esse problema do celular dela. Toda hora cai. Olha só. Não caí, não. Ah, caí, não, não, caiu? Rosana. Não, só tirei aqui a tela.
Que eu estou Ah, tá. guardando roupa também. Tá bom. Tá bom. Olha só, o Edésio saiu estudo que seria do dia 3 ao dia 10, não é isso? De agosto. Como você vai estar viajando, Edésio? Mas E você 3 só de vai agosto, voltar 3 de agosto é sábado, amigo. 3 não, eu tô 4, falando... né? Sei. É 4. É 4 e 11. 4, 11, 18. Você não vai estar disponível, é isso? Não, é 4 e 11, beleza. Vou estar aqui, eu vou viajar na próxima. Eu estou falando se mudar o horário, se mudar. Como assim mudar o horário? Você não falou que ia fazer uma pausa as 2 semanas de agosto? Não, eu achei que eram as 2 semanas que você não ia estar viajando. Não. Você Ô, não vai... Aline, vai precisar de fazer pausa, não, porque a Bel vai fazer os 2 próximos domingos. O Edés vai fazer no primeiro e no segundo domingo de agosto. Então beleza. Então, Precisa de fazer beleza. pausa, Então não vai precisar parar. É isso que eu estou querendo saber de vocês, porque se alguém fosse viajar, ou se todo mundo fosse viajar agora em julho, ou na primeira quinzena de agosto, aí realmente valeria a pena parar. Mas como você está falando que os estudos vão cair certinho nas datas, se a gente não parar, o Edésio pode fazer o estudo dele nessa semana aí, que chama? No dia 4. 4 e no dia 11. Eu não sei se a Isabel Eu acho que a Isabel é que não vai poder fazer. A Isabel vai fazer semana que vem. Vai? Não, então, Vai. mas não é ela que falou que ia ter problema? Então, pronto, eu acho assim. Não, é porque ela confundiu. Ela pensou que seria hoje. Por conta de uma pessoa só, a gente não pode atrasar o estudo completamente, né? Bom, e aí a gente Mas ela vai fazer sim. Ela falou comigo na quinta-feira que ela pensou, ela tinha confundido na segunda-feira, que ela pensou que era um domingo para cada um, que ela ia ser hoje. Aí eu falei, não, são 2 domingos. Aí não vamos atrasar mais, não. Vamos continuar, então, e qualquer coisa mais lá na frente a gente reconversa. Então, Rosana, pode continuar, tá? Falar depois. Tá. Novamente, boa tarde a todos, boa tarde aos desencarnados também. Gente, no estudo passado, eu falei sobre o fluido vital, né? Falei sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, do capítulo 11, onde Castro se desdobra, fica grandão em 2 cores, né? O polo azul e o polo vermelho. Falei sobre as plantas, né? E falei também quando ele se desintegra, né? Que está aqui na página 84. Não, na página 85. Fui também de forma direta, não. É quando ele se desintegra, que a gente falou, até a Sandra teve a dúvida, né? Que ele fica no túmulo, ali até se desfazer, fica abertas as portas para espíritos vampirizadores. Aí nós falamos disso. Nós falamos do chakra, né? Que do desequilíbrio do corpo físico, por problemas sexuais, hormonais, menstruação, baixa vitalidade, fertilidade, dificuldade para concentração e doenças do pâncreas, vesículas, rins e bexiga. E no livro Além da Matéria, que fala do duplo, que é o responsável, que é o grupo etéreo, o grupo... Meu Deus do céu. O responsável... Eu não faço minhas confusões aqui. É o esplênico, né? Que é ele é responsável pela região do baço e principalmente pelas energias na área sanguínea. Então, eu estava lendo que quando uma pessoa, às vezes, tem uma doença ou uma dor forte e não descobre a causa, vai a vários médicos, vai a vários especialistas,
vai a várias... não consegue descobrir a causa daquela dor e daquela doença, então, às vezes, está responsável pela parte espiritual, né? Então, a região da barriga, essa região, né? Do sangue e do baço, né? E do pâncreas. Agora, é preciso primeiro também a pessoa fazer uma pesquisa para depois procurar atendimento, né? De uma casa séria, espírita, ou passos magnéticos, aquelas coisas, para poder fazer um tratamento espiritual quando não acha a causa física, tá? Então, aqui, o corpo precisa do equilíbrio do duplo etérico. Eu ainda não estou no livro, não, tá, gente? Só estou fazendo... É porque a menina está limpando lá, eu estou aqui, então não tenho a mesa. Então, responsável, sintonizando-se com coisas boas, sendo assim, estruturando melhor uma condição psíquica. Aí, outra coisa que eu pesquisei também, que é uma coisa física. A gente está me dando para ouvir, porque semana passada estava difícil, tá, né? Pesquisei também. Não é uma coisa espiritual, é uma coisa material. Foi sobre o fogo fato. Então, que várias pessoas, né, dizem que... Tem até algumas pessoas que ainda acham que é manifestação espiritual e tudo, não sei. Pelo que eu li, é uma parte material, da decomposição orgânica, né, de animais, de seres, geralmente em regiões de cemitério, no lago, no mar, então, assim, aonde tem, geralmente escuro, né? Quando está muito escuro, aquela decomposição e também a decomposição do corpo etérico, que dá aquelas chamas, né? Azuladas, assim. É até um espetáculo bonito, né? Aí, continuação da página 82. É ruim quando a gente fica sem mesa, fica fazendo assim, colidinho, igual um gatinho. Aqui, página 80. Aí eu peguei aqui, ó. Na página 84, gente, o segundo parágrafo, que a Aline falou que a gente podia escolher as coisas, então eu fui, para ser mais sucinta, que eu ainda quero ler o negócio. Ó, os estados depressivos, traumas, fobias, inflamações, infecções, conflitos emocionais e desvios morais são facilmente perceptíveis através da observação do duplo etérico, podendo este, no fundo, servir de base para o tratamento médico. Aí ele fala, quando os meus irmãos unirem o progresso científico à realidade energética do ser. Aí eu já passei para 85, que é no primeiro parágrafo. Gente, desculpa, às vezes eu fico falando assim, igual o troca-letras, é porque quando eu estou muito cansada, eu falo errado, tá? Me desculpa, é alguma coisa, tá? E que, Aline, se alguém levantar a mão, você me avisa, por favor, tá? Porque não dá para ver todo mundo, tá? O duplo etérico, com suas energias e fluidos mais ou menos eterizados, conforme o indivíduo, influi também de forma mais direta nos fatores mediúnicos, principalmente naqueles em que se emprega ectoplasma mais diretamente com a preparação de medicamentos e reuniões especializadas. É aquela doação, né, do médium, né, que ele faz essa doação. Como eu falei na outra vez, quem visualiza, tirando o negócio da fotografia, o duplo etérico são médios clarividentes ou desencarnados. Mesmo assim, alguns, né? Eu acho que nem todas as vezes, sabe, até que nem, né? Você não consegue visualizar nem o outro, né? Então, assim, E aqui, mais uma vez, gostaríamos de chamar a atenção dos meus irmãos para o equilíbrio íntimo, a fim de purificar os fluidos que são constituídos dos corpos de manifestação, como o corpo físico, do pretérico e perispírito, elevando-lhes o padrão vibratório pelo refinamento moral e espiritual, tornando seus elementos utilizáveis, úteis para as tarefas que do alto aguardam do concurso valioso. Aí eu coloquei aqui, claro, a gente já sabe, né, a prática no bem, o bem-estar, para melhor absorção das energias favoráveis ao físico e ajuda os espíritos elevados. É porque quando a gente está numa condição muito ruim, e quando há um desencarne, assim, que o duplo etérico custa a se desfazer, dá muito trabalho para a espiritualidade, né?
Então, quanto mais a gente elevar nosso padrão mental, quanto mais a gente tentar melhorar nosso equilíbrio físico, né? Alimentação, né? Eu vou falar disso. E tudo, a gente vai ter uma vida mais saudável e talvez ter um desprendimento, né? Na hora do desencarne melhor. Cada erro contribui para a desencarnação, a degeneração das células físicas e espirituais. Aí, aqui na 86, eu marquei algumas linhas aqui que eu achei interessante, do primeiro parágrafo. Ele fala aqui, ó, mergulhados no oceano infinito das energias divinas, respirando o próprio fôlego do Todo-Poderoso, somos seres que, a caminho de forma mais ampla para expressar a nossa imortalidade, trabalhamos transmutando energias, forças e experiências, a fim de obtermos o equilíbrio em todas as suas expressões e modalidades, até que, de posse de tal harmonia íntima, subjetiva e permanente, alcancemos a consciência de que somos focos divinos, potências siderais, partícipes da estrutura funcional do universo. A nossa realidade sideral é patente pela nossa própria existência moral e objetiva, e o equilíbrio interior, a que chamamos de estado saudável de existir, depende única e exclusivamente de nós próprios, demandando a partir de cada um vontade e esforço para atingir tal condição. Eis a beleza, a grandeza e a imensidade da experiência universal a que chamamos vida. Lindo, né? Muito, muito bacana isso. Aí eu peguei aqui, deixa eu botar o meu coisinho aqui para botar. Aqui, esse livro é meio pesadinho. Botar ele aqui. Aí, minhas anotações aqui, a gente já falou também anteriormente, né? Os abusos na área alimentar, ele vai causar uma obstrução no corpo etérico e na região do baço e do pâncreas, né? Que é aquele onde é o responsável o chakra esplênico. São as bebidas alcoólicas e o tabaco os responsáveis pelas obstruções energéticas na circulação sanguínea e no sistema nervoso. Quer dizer, e com isso, né, atrapalhando também a função, porque diz que mas acho que a gente já falou semana passada, o médium que trabalha com isso, com doação de ectoplasma, com materialização, igual eu falei, que é raro, mas tem algumas casas que ainda fazem. Ele faz uso dessas coisas, então, ele praticamente, mais ainda do que outras pessoas, se ele tem consciência, está praticando suicídio, né? Involuntário, mas está praticando. E está atrapalhando o trabalho, que é um trabalho para ser, né, de muita energia, muita doação de equilíbrio emocional nem mental. Muitas vezes, essa aqui eu já falei, o corpo etérico tá? Fato. Aí, a gente vê o seguinte, a gente trabalha, né? A gente está vendo aqui o trabalho aqui da espiritualidade, o nosso trabalho seria apenas, como diz a Jane, simples assim, manter o foco e o equilíbrio. Agora, voltando um pouquinho à página aqui, que eu achei muito interessante, na página, achei esse pedaço aqui muito interessante, nós já falamos na vez passada, mas como lá para trás são perguntas, tem perguntas que faz sobre anjos, fazem as coisas, depois eu dou uma lidinha. Aí fala que esquece-se de que o homem, página 82, não é apenas um agregado de matéria, mas um complexo de energias, um ser moral, uma individualidade eterna de natureza sideral, de que da sua postura íntima depende seus estados enfermiços ou saudáveis, assim como sua felicidade ou infelicidade, né? Então, nós somos a nossa própria causa primária de todas as coisas, né? De todos os nossos erros, nós somos, porque quando a gente já sabe, né, a gente tem uma noção de manter um certo equilíbrio. Então, assim, o corpo etérico é aquele, como nós falamos, é o corpo. Eu até fiz aqui uma brincadeira, assim, falei assim, é como se fosse um sanduíche, ele fosse a geleia, né? Ele é mais encorpadinho que o perispírito.
Então, ele ali, até a Aline deu exemplo, né, quando a pessoa perde a perna, o corpo físico sente como se estivesse ainda a perna, porque no duplo etérico e no perispírito ainda tem esse membro. Um dente, uma coisa qualquer que faz parte do corpo físico. Então, ele é tipo um amortecedor, né? Ele elimina, ele ajuda a eliminar todos os baques, né? Que a gente proporciona no nosso corpo mesmo, né? Então, ele é um veículo da nossa energia vital, vem do fluido cósmico. Então, gente, como a gente está sempre falando do pensamento, né? Aquelas coisas todas, o duplo etérico, ele, quando ocasiona uma ferida, ele é difícil de recompor aquela ferida, tá? É difícil de refazer. Eu acho que também mesmo porque, como fala aqui no livro também, que ele é semelhante, né, à camada de ozônio, que é toda furadinha, né? Então, assim, da mesma maneira, nós somos responsáveis também por essa camada de ozônio, porque com nossos pensamentos, não só com gases, com lixo, com armas, com aquela coisa toda que a gente vai ferir. E com isso também a gente consegue ferir quem também está perto da gente, né? Que são os mais afetados, né? Porque não tem nada mais desagradável porque você tem uma casa, está numa harmonia, você faz seu evangelho lá, suas preces, aí chega alguém e a Célia levantou a mão e traz aquele lixo para você, destrói tudo aquilo que você limpou. Pode falar, Célia. Eu achei interessante que você estava lendo. Ele fala assim, que eu acho interessante, ele fala assim, o duplo etérico mantém os espíritos prisioneiros às sensações carnais, enquanto não botarem as reservas de fluidos próprios de sua estrutura etérica, libertando finalmente o espírito para ingressar numa forma de vida menos apegada aos fluidos terrestres. Você estava falando aqui do fogo fatos, né? E quando a gente vê no cemitério aquela luzinha azul lá, eu já li, eu não sei se foi Missionários da Luz, que fala que os espíritos, os vampirizadores, eles ficam no cemitério para sugar esse fogo, esse resto de etérico que fica, né, nas pessoas que acabaram de desencarnar. Por isso que às vezes não foi no Mensageiro Missionário, não, foi no Obreiros da Vida Eterna, que fala dos desencarnes. Aí aí eu achei interessante esse parágrafo, ele mostrando isso aqui, porque se você não esgota totalmente esse apego às questões materiais, você não desprende esse duplo etérico, porque ele é um elemento de ligação também, né? Do perispírito com o corpo físico. E aí, se você não desfaz. E a questão também que você colocou aqui do duplo etérico, que eu achei interessante, é o seguinte, eu não sei dizer como que ele é, porque o Vicente falou do negócio de que ele é um plasma, né? Foi que levantou essa hipótese que ele seria um plasma. Mas ele vamos pensar num gás, né? Que fica entre o corpo físico e o perispírito. O corpo está aqui, o perispírito está aqui, ele fica no meio, faz essa ligação. Eu fiquei pensando se é algum meio que transmite energia, porque você sabe que o perispírito transmite para o corpo físico, mas ele não está grudado, ele faz aquela forma, é a forma que dá o molde do corpo, né? E esse duplo etérico aí, eu fiquei pensando se ele não poderia ser, a gente não é um plasma, será que ele é tipo um gás que fica entre os dois? É uma vou falar. Oi, Célia. Ele é mais denso que o perispírito. Ele não é visível, ele não é visível aos olhos humanos, só ao clarividente e aos desencarnados, né?
mas ele é menos denso que o corpo físico e mais denso que o perispírito. Tanto que quando a pessoa encarnada desdobra, ele fica no corpo, né? Aqui até fala, aqui, naquelas perguntas lá, que eu achei meio complicado, como que a pessoa faz para separar o corpo do pretérico do corpo físico para fazer experiências? Está lá nas perguntas, né? Então, a espiritualidade até responde, depois eu posso dar uma lida. Mas eu sei que ele fica ligado. Então, quando a gente vai a trabalhos de desdobramento mediúnico, ele fica junto com o corpo. Tanto está lá nos domínios da mediunidade, no capítulo 11, lá explica, em desdobramento, a saída de Castro, que ele fica confuso, né? Ele está lá confuso e ele vai desdobrar. A espiritualidade está toda lá para preparar, né? Então, queria fazer um trabalho com outros espíritos em umas zonas que eles tinham que passar pelas trevas. Então, ao desdobrar, o André Luiz não podia nem fazer a pergunta, né, porque era um momento que... Mas depois ele faz. Ele fica enorme, ele fica grande, ele se expande, que ele é um corpo tipo um ovoide, então ele fica assim meio disforme, né? Então ele custa um pouco, toma uns passes, né? O mentor vai lá, aplica passes nele, porque ele mesmo está assustado com aquela visão, o próprio Castro, né? Aí o duplo, imediatamente, é como se ele fosse sugado para o corpo físico e ele consegue desdobrar, junto com o cordão. Então, ele é mais material. É ali que vem o fluido dele, vem do fluido cósmico. Então, ele é como se fosse assim... Até nós falamos, né, Aline? É como se não chega a ser eu falei até um véu de noiva, mas o véu de noiva eu acho que ele é meio grossinho. Mas, assim, acho que não chega a ser um gás, não. É porque ele é mais pesadinho. Então, assim... Sabe por quê? A gente estava falando no outro estudo que a fotografia Kirlian, na verdade, ela não é uma fotografia de aura. Não, é do duplo etérico. É do duplo etérico. Então, quando a gente vê a fotografia Kirlian, você vai ver uma coisa assim... ele fica pouca coisa afastada do corpo humano, né? Não expande igual a aura, porque a aura ela expande mais. Eu acho que ele não se assemelharia a um gás, ele se assemelharia, eu acho que é uma chama, né, não? Porque ele não é ele que dá forma ao corpo físico, quem dá forma ao corpo físico é o perispírito. Mas ele faz essa ligação entre o corpo físico e o perispírito. O que eu fiquei imaginando? Vamos pensar numa forma no banho-maria. Acabei de fazer um pudim, lembrei disso. A forma de fora é o perispírito. A água que você põe no banho-maria é o duplo etérico e a forma de dentro é o corpo físico. Entendeu? Porque faz essa ligação e ele é mais plástico, porque ele molda, ele fica em volta do corpo, independente do formato que o corpo tem. Se ele tem o formato do um corpo humano, se ele tem formato uma pessoa que perdeu a forma física, que seria um ovoide. Ele fica, porque é uma energia, né? Não é isso que ele fala aqui? Ele tem ele tem a nossa forma. Ele tem a nossa forma. Esgotam as reservas de fluidos. Então, se ele é um fluido, ele é uma coisa... por isso que vê essa confusão de plasma. Não é plasma, ele é um fluido. Porque, entendeu o que eu estou falando, né, Sol? Você pega uma forma no banho-maria, a forma de fora é o perispírito. A água é o duplo etérico, a forma que está dentro da água, para ficar no banho-maria, é o corpo físico. Né? Então, ele é uma coisa fluídica. Tanto é que quando você morre e não esgota, você vê esse fogo flatus no cemitério. Tem gente que enxerga, né? Ele não esgota totalmente, né? Foi no estudo passado, até nós falamos com isso, que a Sandra ficou com essa dúvida. Ele não esgota totalmente, né? Então, mas ele tem sempre fica aí um restinho de fluido. Só que os espíritos que são mais desapegados, rapidamente o perispírito sai,
não sei para onde vai, cada um vai para o seu lugar, né? E ele também se desfaz ali mais rápido. Então, tem por isso que tem essa proteção da espiritualidade dos guardiões. Então, e tem uns que demoram mais, né? Que dá trabalho. Nessa própria página, que é a página 83, fala aqui, ó, que ele se dissolve aqui, ó, em circunstâncias normais, com a dissolução das células físicas através do desencarne, o duplo dissocia-se igualmente após pouco tempo, voltando aos seus fluidos a integrar-se à atmosfera planetária. Então, olha aqui, de novo, ele fala que é um fluido. Né? Ele é responsável pelo fluido vital do corpo humano. Ele é formado do fluido cósmico, ele é responsável pelo fluido vital. Entendeu? Mas assim, ele é um corpo mais denso. Oi. Quem é agora? O Irick? Pode falar, Irick. A hora que fala muito. É que seu microfone está falhando muito. Meu microfone, deixa eu pegar aqui mais pertinho aqui. Entendeu? Então, realmente, ele... E, Rosana, mais embaixo fala a mesma coisa, ó. Ele tem, para os clarividentes, ele é igual aquele rapaz, ele ficou vermelho e azul, é o yin e o yang, né? E ele fala assim, ó, a aparência de dois polos energético, negativo e positivo, da ciência oriental, sendo sua constituição de natureza radioativa, olha que interessante, responsável pelo efeito eletromagnético observado nas fotografias Kirlian, ou eletrofotografias, desenvolvidas pelos irmãos encarnados, né? Aí, olha aqui, lá, misturando outro livro, né? Que a Bel está falando lá. Então, olha para você ver, ele tem essa função quando você chega perto da pessoa, você fala assim, eu não fui... A gente pensa que é a aura da pessoa, né? Não, não é não. É a energia do duplo etérico dela que você sente, né? Essa energia eletromagnética do corpo físico da pessoa, que está no duplo etérico, né? Porque você tem que aproximar da pessoa. Se você tiver uma distância muito grande... também. Eu acho assim, se você tiver uma distância muito grande, você não percebe a energia da pessoa. Você tem que estar no mesmo ambiente ou mais próximo dela para você observar essa energia do duplo etérico dela, que pode ser uma energia carregada de forma negativa ou de forma positiva, né? O oriental, né? O oriental usa muito aquela coisa do yin-yang, né? Pessoa mais introspectiva, mais espontânea, né? Que dá que é o negativo e positivo, né? Que tá e outra coisa que eu achei interessante, que ele fala aqui, ó, nessa mesma página, estou te falando que você pulou de 82 para 85, tá? Ele colocou aqui. Tá bom. Que o duplo etérico, ele é sensível a agentes fisioquímicos magnéticos, vindo daí o grau de destruição dos seus centros tóxicos com efeitos profundamente a estrutura íntima do... Então, quer dizer, você pode contaminar o seu corpo físico, quem vai absorver essas energias é o duplo etérico. Ele que absorve energia para o corpo físico. Aqui, ó, agentes fisioquímicos magnéticos. Ele intoxica o duplo etérico e como ele é que banha o corpo físico, ele vai transmitir isso para você, né, para o corpo físico. Eu fiquei pensando assim, na verdade, é tudo um avatar, né? Esse corpo físico que a gente enxerga aqui não é a gente, né? É como se a gente estivesse aqui e o corpo físico estivesse aqui, né? O espírito está comandando uma marionete, né? São vários, né, Tia? A gente não consegue, assim... eu não entrei muito nessa parte do chinês, do Yang e tudo, porque eu teria que estudar muito mais para isso e ia ficar um estudo, passar até... Então, eu peguei só o basicão do etérico, sabe? Fala, Estela.
Tá desligado o microfone, Estela. Seu microfone. Continua desligado, Estela. Está sem som. Está sem som, Estela. E mais embaixo, Rosana, ele fala a questão do fumo e do álcool, como ele afeta o duplo etérico, entendeu? Que eu falei sobre isso, eu fiz um apanhado, porque eu falei sobre isso na semana passada. Sobre o sexo, falei sobre as larvas astrais, que se a Aline permitir, eu vou botar um videozinho aos 14 minutos, porque não vai dar tempo de explicar. Né? Tudo, mas aí vou deixar a Estela falar. Pode falar, Estela. Está escutando agora? Estamos. Eu estou. Eu vi, eu estava vendo aqui, procurando aqui, o duplo etérico é mais como se fosse assim, um escudo, né? Para proteger, para absorver as energias que nós recebemos, para não ir direto para o perispírito. Então, ele é um amortecedor de energia, né? Nós podemos dizer assim. Amortecedor energéticos. Aqui, ó, capacidade de absorver e reciclar energias. Processa o rebaixamento energético. Processa o rebaixamento energético. Não apresenta lucidez ou consciência, né? Que ele não é um corpo igual o perispírito. E ele fica 6 milímetros do corpo físico. Então, é como se fosse um escudo mesmo energético. Ele não é coladinho. Ó, eu vou voltar lá no estudo anterior. Aqui fala, igual você falou, Estela. Aqui, o rapaz lá que eu peguei o estudo falou que ele é um tanque de combustível, né? Responsável pela vida física. Então, a função principal, básica do duplo é reserva da nossa energia vital. Absorve o fluido vital e distribui pelo corpo humano, além de transformar em fluidos sutis, enviando-os ao corpo astral, perispírito, que ao se colar a organizações somáticas, né, nas zonas energéticas bem definidas, chamado duplo etérico, cujas efusões de mistura com aquelas organizações físicas determinam um halo energético em volta do corpo, aquilo que a gente vê aqui no desenho do livro mesmo, né? Este de configuração ovoide, em seu todo variável de indivíduo a indivíduo, não só com a sua coloração. Então, varia de pessoa a pessoa, né? Então, é claro, eu acredito, assim, como a Célia falou, da energia, os dois polos. É claro, se o polo azul é o negativo, o laranja é o positivo. Se a pessoa tiver com, vamos falar no popular aqui, né? Com o diabo no corpo, assim, é claro que vai ficar quase tudo azul, né? Uma linguagem popular, né, gente? Se ela tiver mais, assim, quando você chega perto daquela pessoa, você sente aquela energia boa, né? Dá vontade de abraçar, né? De estar com aquela pessoa perto, aquela pessoa... vai não, fica mais. Aí aquela que está com azul, já vou embora. Você, já vai. Aí no pensamento, vai logo. Você se sente, né? Vampirizado mesmo ali, né? Sandra, você terminou, Estela? A Sandra quer falar. Pode falar, Sandra. Não, é porque me veio à mente aqui, porque se falou do tabaco, né, do álcool, mas não falou da carne. Da carne, principalmente a vermelha. Aí eu queria saber se atrapalha o fluxo energético, porque como o duplo metaboliza a energia, aí eu gostaria de saber se atrapalha a metabolização. Não sei se é esse o termo. Sandra, aqui ele não fala da carne, não, ele fala da alimentação em excesso. Tá? Eu acredito que sim, porque se a carne, o animal também tem seus fluidos, né? Assim como as plantas, né? E você pode estar se alimentando dele, leva um tempinho para poder digerir, eu acredito que sim. Mas eu acho assim que não tanto que nem, igual a gente falou na semana passada, como o LSD, que está aqui no livro, a maconha, medicamentos também, o álcool, né? O tabaco, principalmente, né? Eu acho que eles afetam de forma diferenciada, cada um vai afetar de uma forma diferente. De uma forma, porque, veja bem... Uma coisa física, outra biológica, mas é tudo energia, né? Mas
o álcool, as drogas, elas são químicas, né? E a carne, no caso, o consumo de carne é um energético de baixo padrão, né? Porque... Mas a carne é tóxica, né? Sim, meninas, quem está na fisiologia da alma, primeiro capítulo, vai entender isso que a gente está falando aqui. Os alimentares, né? Causa a obstrução do energético contra a saúde, né, do perispírito, a saúde do pretérico, ela vai atrapalhar de alguma forma o tônus vital da pessoa ali, entendeu? E aí vai acumulando. Chega uma hora que o corpo físico não dá conta mais, começa a ter doença uma atrás da outra, né? E acaba abreviar a existência da pessoa também no plano físico. Causa obstrução, né? No corpo etérico, principalmente na região do baço do pâncreas. Aqui, ó, deixa eu falar com vocês. Tem estudo aqui, ó, Edésio, para você também no seu estudo, você me pediu, ó, chama O Perispírito, do Zalmino Zimmermann, acho que é parente da tá fechado.